todos e a todas. Sei que é um prazer grande para o governo poder estar abrindo essa rodada de audiência pública, uma demanda que há muitos anos a cidade já vinha aguardando. Hoje aqui, a audiência pública da Zona Norte. Queria aproveitar a oportunidade e registrar a presença do deputado Flávio Serafim do PSOL, aqui presente, do vereador Paulo Eduardo Gomes, também do PSOL, do vereador José Vicente, os parlamentares que até o momento eu vi aqui presente. Queria registrar a presença também do vereador Andrigo. Queria convidar aqui para a mesa o subsecretário executivo Brás Colombo, para fazer parte com a gente aqui da mesa. O nosso vice-prefeito Axel Gael está a caminho, está resolvendo um probleminha de última hora na prefeitura, mas já está chegando. E, enquanto isso, o Brás faz as honras do gabinete. Quero saudar todas as lideranças comunitárias aqui na figura do Geraldinho, presidente da Associação de Moradores da Vila Ipiranga, uma comunidade próxima aqui, e passar a palavra para o pronunciamento de abertura da nossa secretária de urbanismo, Veriana Andreatta. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com os senhores nesta noite, aqui na região norte, uma região, uma das mais bonitas aqui de Niterói, né? A região que é o berço da história de Niterói, né? Niterói começa ali no centro, evolui a trama urbana, né? Pela Zona Norte, é o primeiro bairro que se estrutura também a partir das indústrias, das indústrias que dão frente para a Baía de Guanabara. Enfim, é um bairro que está ancorado ali na famosa Alameda, né, com todos os seus equipamentos, com a Escola das Mercês, com seus hospitais, os seus equipamentos públicos, o Horto. Enfim, é uma região que nós estamos realmente visualizando que no plano diretor precisa ser desenvolvida. Esse desenvolvimento vai ser feito a quatro mãos. Nós fizemos uma primeira etapa que foi função da própria Prefeitura de Niterói, que foi elaborar um diagnóstico técnico, uma leitura da cidade mais técnica, é o nosso dever. Buscamos o apoio da Fundação Getúlio Vargas para estruturar essa leitura da cidade mais técnica, e hoje aqui é fundamental ouvi-los para que os senhores e senhoras possam nos oferecer a leitura da região norte que vocês têm, da sua vivência, da sua experiência na região, como a região se comporta, como ela se organiza, quais são as suas carências, quais são as suas potencialidades. Eu vou, para não me alongar muito, eu queria, cumprimentar aqui o nosso secretário Anderson Pipico, cumprimentar o Brás Colombo, cumprimentar o deputado Serafim, os vereadores todos aqui presentes, e também os colegas secretários e a equipe da Secretaria de Urbanismo, a qual eu agradeço a presença e o esforço de ter participado em toda a elaboração do processo técnico e também pela presença aqui hoje à noite. Agradeço também, mais uma vez, a presença dos conselheiros aqui em nome da nossa querida Regina Benstein, conselheira do Compur, e outros conselheiros que eu não estou aqui visualizando, mas agradeço a presença dos conselheiros, sempre tão importante no nosso Conselho de Política Urbana, que vem ajudando a traçar todas as estratégias e diretrizes para o desenvolvimento de Niterói. Bom, eu queria começar a passar então os slides. Eu vou fazer uma revisão rápida. Pode passar? Pode passar? Bom, só para a gente colocar em questão, né, quais são aqueles elementos importantes de um plano diretor. O que é um plano diretor? É um instrumento básico, então, da política de desenvolvimento urbano do município. Pode passar. A finalidade, então, desse plano diretor é orientar
orientar a atuação dos agentes públicos e privados também na construção do espaço urbano da cidade. Orientar também na oferta de serviços públicos, aqueles serviços públicos essenciais que não podem faltar em nenhuma região da cidade, com o objetivo final de assegurar, então, melhores condições de vida para a população como um todo. Pode passar. O plano diretor de Niterói, o primeiro deles foi datado de 1992. Ele foi realizado já no bojo da Constituição Federal de 1988, que definiu que cidades acima de 20 mil habitantes deveriam constituir um plano diretor. Então, o plano diretor de Niterói foi efetivamente constituído em 1992, no âmbito também da agenda ambiental daquela época, da Conferência do Meio Ambiente. Este plano dividiu a cidade em 5 regiões de planejamento. O plano também traçou diretrizes para os planos locais, os planos regionais, chamados PUR, Planos Urbanísticos Regionais. Em 92 também foi proposta a criação de um Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente e foi criado o Instituto do Solo Criado, que é uma forma de remuneração à cidade do setor que constrói. O plano deveria ter sido revisto em 2002, né? Porque o plano deve ser revisto a cada 10 anos. Como o Estatuto da Cidade estava em curso, o Estatuto da Cidade é de 2001, em 2004, ele foi publicado em 2002, em 2004, então, a cidade de Niterói, né, os agentes da Secretaria de Urbanismo buscaram adequar o plano de 92 aos instrumentos do Estatuto da Cidade. Naquele momento, então, o Conselho de Meio Ambiente e Urbanismo passa a ser o Conselho Municipal de Política Urbana. O solo criado, ele passa a ser um outro instrumento, a ter um outro nome, que é a outorga onerosa do direito de construir, ou seja, quem constrói na cidade deveria pagar uma outorga para a prefeitura, né, poder usufruir desses recursos para distribuí-los em investimentos na própria cidade. E em 2004 também, com essa adequação do plano de 92 ao Estatuto da Cidade, foram criados o FUAB, que é o Fundo da Habitação de Interesse Social, e o Fundo da Conservação Ambiental. Pode passar. Bom, como faremos então essa revisão? Como eu comentei, nós fizemos, né, a parte técnica da Prefeitura, o nosso dever de casa, que foi constituir um diagnóstico técnico, uma leitura técnica da cidade, mas o plano diretor é um plano diretor participativo. Ela é um plano que necessita as observações, as sugestões de toda a população. Enfim, essa reunião tem esse objetivo. É uma das primeiras reuniões que nós estamos realizando aqui na Zona Norte, na região norte, e é para que nós possamos, então, escutar. É um plano que nós queremos mais ouvir de vocês do que falar. Mas, de qualquer forma, vamos apresentar essa leitura da cidade, né? Nossa leitura técnica, a gente apresenta quantos vivem, quem são os habitantes, como vivem, como eles se deslocam, como organizam as atividades econômicas, como se organizam as atividades econômicas e culturais na cidade, como se organiza o quadro político institucional e também como o Niterói se posiciona em relação às outras cidades. Faremos também, numa segunda etapa, agora prevista para o mês de novembro, uma realização de uma nova rodada de audiências públicas. Voltaremos aqui à região norte para apresentar os dados do nosso diagnóstico técnico, que serão informações reunidas com as informações e as manifestações e sugestões que serão recebidas na data de hoje. Então, voltaremos daqui a um mês para debater, então, uma nova audiência pública na região norte, um cenário que seria um cenário desejável para o desenvolvimento de Niterói. Se o cenário inicial é aquele que, se nada for feito, como é que a cidade, o que poderia acontecer com a cidade. E o cenário desejável é aquele que nós construiremos a 4 mãos, governo e comunidade. Está prevista também uma nova rodada de audiências públicas para março, abril de 2016, onde esse cenário que nós traçaremos a 4 mãos, essa terceira
terceira etapa, então, ela voltará a ser uma etapa que discutiremos com os senhores quais serão as diretrizes e as estratégias para o novo plano diretor. Bom, então esse é o calendário, como vocês podem ver aqui na tela. Pode passar? Pode passar? Então, esse é o calendário. Outubro, então, nós estamos realizando as audiências públicas para realizar a leitura da cidade. Em novembro serão, então, feitas as audiências para discutir os cenários e as diretrizes, então, serão debatidas, né, com toda a população nos meses de março e abril de 2016. O nosso calendário, ele está sendo, todas as informações e o calendário, o cronograma das audiências, né, elas estão disponíveis no site. O site é o planodiretor.niterói.rj.gov.br e vocês encontram aqui no verso da revista que foi entregue hoje. Bom, o plano diretor é um plano para quê, né? Qual é o sentido de revisar esse plano? O que nós queremos observar com a confecção desse plano? Primeiro, gostaríamos que esse plano ele observasse uma melhor estruturação e a qualificação da vida urbana. A vida urbana hoje na cidade ela está tendo uma pressão muito grande, de todos os sentidos, né? E nós queremos então pensar nesse tema. Queremos que os senhores nos ajudem também a pensar como será o acesso à moradia digna, à habitação de interesse social, o direito à cidade em síntese. A proteção do meio ambiente também é um tema. Niterói apresenta características que vão ser apresentadas logo a seguir pelo coordenador, o Fabrício Silveira. Mais de 50% do território de Niterói está em áreas verdes, estão suas lagoas, suas matas, seus morros. E como preservar essa característica tão intensa, não, tão preponderante de uma cidade que tem esse meio ambiente tão extraordinário. Parte de desenvolvimento econômico, a cidade não pode se desenvolver sem o estímulo às atividades econômicas. O que a região norte tem a nos dizer para que apoie o desenvolvimento de toda Niterói? Em relação a um outro tema que também gostaríamos de ouvi-los, né, seria em relação ao patrimônio cultural e à memória da cidade. Como eu falei, Niterói, né, a região norte tem uma série de belos exemplares de edifícios históricos, a Avenida Alameda, com tantos exemplares, né, de uma arquitetura ainda eclética, com influências neoclássicas, que outros patrimônios também os senhores podem nos ajudar nessa leitura a oferecer mais informações para que o plano diretor preserve esse ambiente histórico e cultural. Enfim, também o sistema de governança do plano, que é um tema importante, que esse plano ele não acaba depois que ele é publicado, ele é aprovado na Câmara de Vereadores, que é o passo seguinte. O Poder Executivo vai levar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores para ser discutido e votado, e temos que pensar também como esse plano, qual a governança que ele vai ter no futuro. Bom, aqui está o mapa de Niterói, né, com as 5 regiões. Nós estamos hoje aqui olhando o mapa de frente, está ali a região norte da cidade. A região norte é composta de 12 bairros: a Ilha do Conceição, Barreto, Engenhoca, Tenente Jardim, Baldeador, Santa Bárbara, Caramujo, Fonseca, Viçoso Jardim, Cubango, São Lourenço, Santana. São as regiões, são os bairros que compõem, então, a Zona Norte, aproximadamente 152.547 habitantes. E agora nós vamos apresentar alguns slides referentes à nossa leitura, a leitura técnica que foi feita. Eu pediria, então, que o Fabrício apresentasse essa segunda parte, que vai tratar de uma pincelada. Nós não vamos poder apresentar hoje as 800 páginas da leitura que foi feita. Nosso diagnóstico técnico é exaustivo, mas fizemos aqui um resumo
pode não contemplar todas as informações desejadas, mas o diagnóstico, essa leitura técnica realizada, ela está também no nosso site. Aqueles que desejarem ler, está disponível já desde o dia 1º de outubro e animo a todos que quiserem saber mais informações a passar a essa leitura. Bom, então, vou pedir então para o Fabrício Silveira, por favor, se apresente e fale um pouquinho aqui desse tema, né? Alô? Opa! Boa noite a todos, especialmente aos moradores da região, tá? Vieram dar contribuição. Bom, a gente vai apresentar aqui um resumo breve desse extenso relatório produzido pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Tem um monte de informações sobre a cidade. A gente selecionou aqui alguns temas que a gente julgou mais relevantes para apresentar para vocês e que vão servir de base também para as contribuições que você, né, para saber os assuntos que interessam ao plano diretor. Vocês podem hoje registrar aqui, né, a gente tem umas fichas para quem quiser registrar por escrito sua contribuição ou pedir a fala, né? A gente vai começar falando um pouco sobre a ocupação do território. Pode passar, tá? Isso aqui é a legislação urbanística decorrente do plano diretor de 92, tá? Tá incomodando o samba? Tá bom. Como a Verena falou, o plano diretor separou a cidade em 5 regiões de planejamento. Estão aqui separadas em cores diferentes. Em verde a gente vê os remanescentes florestais, né, as áreas de proteção ambiental. E o plano diretor, além de separar em 5 regiões, deu diretrizes para fazerem planos urbanísticos específicos para cada região, né? E assim foram feitos, até hoje foram feitos 3 planos urbanísticos, né? Na região Praias da Bahia, região Norte e região Oceânica. E esses planos urbanísticos, eles separam a região em frações urbanas, que a gente chama. Cada fração dessa tem um que vai ter ali, enfim, que indicam todos esses parâmetros. A região de Pendotiba não tinha, Pendotiba e Leste ainda não tem o plano urbanístico. Pendotiba foi feito, já tem um projeto de lei que está na Câmara, já com a proposta de plano urbanístico. Pode passar? Aqui a situação de ocupação do território que a gente encontra hoje. Mais ou menos 44% das áreas urbanizadas, 100% das áreas planas da cidade já foram ocupadas, né? E essa ocupação já subiu as encostas, as áreas mais íntimas. O histórico de ocupação da cidade se inicia na área central, tá, principalmente em Caraí e Zona Norte. Até os anos 60, a cidade estava basicamente nessa região. Tá, com a vinda da Ponte Rio-Niterói e a popularização do automóvel, isso possibilitou a cidade, não só a cidade, como as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, do Brasil todo, né? E de certa forma isso ocorreu no mundo inteiro, um processo de espraiamento, né? A cidade se espalhando por causa do uso do automóvel. Então a gente tem a cidade crescendo no sentido de Pendotiba, ao longo da Caetano Monteiro, né, em direção a Maria Paula, e para a região oceânica. Com o padrão de ocupação, a gente vai ver a seguir, o padrão de ocupação das áreas mais antigas é um padrão um pouco mais denso, né? Moram mais pessoas juntas. Com esse espalhamento da cidade, esse espraiamento por automóvel, a gente tem um tipo de ocupação de menor densidade. Basicamente, as habitações unifamiliares, ok? Que é o padrão de ocupação de toda a região oceânica e dessa região de Pendotiba. Alô? Só um minutinho, é que a gente acabou entrando na fala da Verena direto e acabou não organizando a metodologia das inscrições, das falas, que é para poder a gente aproveitar, né, a intenção do uso da palavra de cada um. Então a gente vai fazer o seguinte, durante a fala do Fabrício, o André...
o André, a Cristina e o Paulo Vitor vão entregar o papelzinho para quem quiser se manifestar por escrito. Quem quiser fazer pergunta por escrito, durante a fala do Paulo Vitor, a gente vai estar... a fala do Fabrício, né? O Paulo Vitor, o André e a Cristina vão estar escrevendo as pessoas que queiram falar, tá bom? E aproveitar também para registrar a presença do vereador Vira Marques. Boa noite. Então, eu e a Cristina Barbosa, nós estamos com um formulário para que as pessoas façam perguntas por escrito, tá? E o Paulo Vitor está com uma relação das pessoas que vão se inscrever para fazer o uso da palavra, tá? Só para fazer essa diferenciação. É isso, né? Obrigado, André. Agora, Fabrício, dá continuidade. Alô? Sim, vamos lá. Assunto demografia, tá? População de Niterói hoje, estamos com aproximadamente 500 mil habitantes. Entre o censo do IBGE de 2000 e 2010, Niterói teve um crescimento relativamente baixo, tá? 0,6% em comparação com o estado e com a região metropolitana. Aqui embaixo a gente coloca a distribuição da população pelas regiões da cidade, tá? A gente nota aqui uma grande concentração de população nas regiões norte e praias da Bahia. 73% da população está nessas duas regiões. O que mais? Na questão do crescimento, para a região norte foi a única das regiões que perdeu população nesses 10 anos, tá? Um pequeno decréscimo aí de 0,3%. Destaque de crescimento foi para a região oceânica, com 2,1%, e Pendotiba, 1,3%. Tá? Seguindo praias da Bahia, com um crescimento na média da cidade, e leste menor um pouco. Pode passar. Um outro tema que é de extrema importância para a dinâmica da cidade são os chamados movimentos pendulares, tá? São a população que todo dia vem para a cidade para trabalhar, estudar, e a população que sai para trabalhar e estudar, né? No caso de Niterói, a gente vê que saem todo dia da cidade 85 mil pessoas para trabalho, principalmente para trabalho e para estudo também, e entram na cidade 176 mil pessoas, ok? 135 para trabalho, 41 para estudo. Além desse contingente que todo dia está saindo e chegando, a gente ainda tem um grande fluxo de população vindo de São Gonçalo, principalmente do leste metropolitano, em direção ao Rio de Janeiro. Então a gente pode contar aí talvez mais do que esse total aqui, de pessoas cruzando a cidade em direção ao Rio de Janeiro todo dia. Por favor, pode passar. A densidade populacional é como a população está espalhada pela cidade, ok? População que mora na cidade. A gente vê aqui claramente uma concentração muito grande em Icaraí e Ingá, que são as zonas com maior densidade demográfica da cidade. Okay? Um padrão de média densidade nessas áreas aqui de Santa Rosa, aqui na região norte, nas favelas e aglomerados subnormais, já que também a gente tem uma concentração maior de pessoas, e um padrão de baixa densidade na região oceânica e Pendotiba. Pode passar. Aqui o mesmo mapa de densidade de população, uma população de crianças, tá? 0 a 14 anos. Bom, os dados que a gente levantou, é importante frisar aqui que taxa de crescimento negativa de menos 1,5%, com forte decréscimo do número de crianças em alguns bairros. Itaipu, Baldeador, Caramuja. Cerca de 70% das crianças estão nas regiões norte e praias da Bahia. Ou seja, segue um pouco a dinâmica da população como um todo. Vai passar. Ao passo que a população com mais de 65 anos cresceu bem acima da média de crescimento da população na cidade. Cresceu 2,8% ao ano. Com a taxa de envelhecimento chega a 12%. Ou seja, para as próximas décadas a gente tem uma população que vai se envelhecendo. O padrão de ocupação segue o padrão geral, com destaque aqui para Icaraí, Centro e Fonseca.
são bairros que concentram a população idosa da cidade. Verena? Bom, como eu falei, alguns temas são temas que nós gostaríamos de estimulá-los a dar suas opiniões, suas sugestões, dado o padrão que foi apresentado de demografia, da população de Niterói e refletida aqui também na Zona Norte, na região Norte. Um tema que é importante é a mobilidade urbana. Que priorização deve ser dada ao transporte público coletivo? Quais são as medidas para encurtar o tempo, né, de deslocamento, as distâncias em termos de deslocamento? Como também, né, hoje nós estamos diante de um quadro aí, né, o Ministério das Cidades aí indica que o plano de mobilidade as cidades devem priorizar os usos não motorizados, como organizar também melhor a hierarquia das vias, como prever também essas alternativas aí de transportes coletivos, e também esse plano deve contemplar algumas ações que já estão em curso na cidade, como o projeto da Transoceânica, quais os impactos também de melhorias que essa infraestrutura de transporte vai provocar na melhoria da circulação na cidade como um todo. Bom, agora alguns dados sobre mobilidade urbana. A gente vê que Niterói se destaca por uma alta relação de veículos por habitante, tá? Maior do que a cidade do Rio, maior do que a região, maior do estado, tá? Maior do que a região metropolitana. Isso pelo padrão de renda da cidade, né? Uma classe média forte aqui. Então você tem muitos veículos por habitante. O crescimento é mais baixo, porque também já tem muito automóvel por pessoa. A gente tem o maior índice de viagens por habitante da região metropolitana. Quer dizer que, pela nossa dinâmica econômica ser forte, aqui tem, enfim, muita atividade econômica na cidade, gera muitas viagens para lazer, para trabalho, para estudo. E um índice alto também de transporte motorizado individual, uso do carro. Tá bom? E aqui o mapa da hierarquia viária da cidade hoje. Alguns pontos críticos. Qual é a leitura que a gente fez desse mapa, tá? Essas regiões, região oceânica e região Pelotiba, de baixa densidade, tem isso gera uma dependência alta do automóvel. As pessoas usam mais automóvel, porque está longe do transporte coletivo. Todo esse fluxo, atualmente, se dirige a um lugar, o Largo da Batalha. Então a gente vê aqui uma série de pontos críticos nessa área. E depois todo esse fluxo de veículos desce e chega numa área altamente adensada, de alta densidade populacional. E aí causa mais uma série de problemas viários. Por outro lado, você tem toda a população de São Gonçalo que vem ou para Niterói trabalhar, ou em direção ao Rio de Janeiro, chegando pela Alameda, né? E pelo fluxo aqui, pela Manilha, pelo Barreto, ocasionando o mesmo tipo de problema para a chegada no centro e a ponte de Niterói. Não vai me atrapalhar não, pode tirar foto. Alô? Bom, a mobilidade urbana tem a ver com a rede de espaços públicos, né? Como fazer essa conexão entre mobilidade e a valorização das ruas, das praças, né? E ruas que devem ofertar serviços públicos, infraestruturas, e como fazer a gestão dessas redes. É um tema que deve ser feita uma conexão, por isso colocamos aqui esse lembrete, né, de que a mobilidade tem que ser pensada também sobre qual rede de espaços públicos que a gente quer melhorar e valorizar. Em relação à infraestrutura, as ruas são o canal onde toda a infraestrutura da cidade se desenvolve. Nas ruas onde estão os canais de drenagem, de esgoto, de redes de energia elétrica, de iluminação. Enfim, é necessário então pensar em quais regras, né, para o uso e ocupação do solo de uma forma que seja compatível com a infraestrutura já instalada ou que está em curso na cidade.
Bom, agora falar sobre alguns dados do IBGE sobre infraestrutura. 97% de domicílios ligados à rede de água, ok? Evoluiu bastante aqui de 2000 para 2010, de 890 quilômetros para 1.200 quilômetros. Proporção de domicílios com esgotamento sanitário adequado, passou de 87% para 92%. Esse dado a gente vai falar mais, é um dado um pouco distorcido, ok? Porque no IBGE o próprio morador que informa para o IBGE se é adequado ou não. E muitas vezes o morador não sabe, ele tem um cano saindo, mas ele não sabe se a continuidade é adequada ou não. Então a gente vai complementar com o mapa da rede atual para ver isso, né? Além disso, coleta de resíduos sólidos, lixo, né, 98, então está numa média boa, né, no fornecimento de energia elétrica também praticamente 100%, e um destaque aqui, figura entre as 50 cidades com maior potencial de consumo de serviços derivados de novas tecnologias, né, banda larga e telefonia, pelo perfil socioeconômico de classe média. Aqui a questão do esgoto que eu falei antes, né? Quando a gente vê aquele dado, né? E quando a gente pega o mapa da rede atual, a gente vai verificar onde está lilás, aqui onde tem a rede de esgoto com tratamento, ok? A gente vai ver toda a região de Pendotiba e Leste ainda sem essa rede e sem estações de tratamento. Bom, a boa notícia é que a Águas de Niterói já tem um projeto em curso, né? Obras em curso, aliás, para atender 100% dessa área aqui até 2017, né? Principalmente com 3 estações de tratamento novas aqui em Maria Paula, Badu e Sapê. Então a gente ainda está defasado nesse quesito, mas a tendência é otimista. Vamos. Bom, aqui dados da macrodrenagem, né? Para onde as águas escoam. As macrobacias de drenagem são 3, tá? A parte da cidade que drena para a Baía de Guanabara direto, da região oceânica que drena para as lagoas e para o oceano, e dos rios Alcântara e Aldeia, em direção a São Gonçalo, que depois, por sua vez, vão desaguar na Baía de Guanabara. E aqui alguns pontos críticos de inundação em relação à macrodrenagem, tá? Vai passar? Em relação à microdrenagem, né, que já é um olhar mais de perto na cidade, destaca aqui os bairros de urbanização mais antiga, tem uma elevada impermeabilização dos solos, né, e pouca cobertura para o ecossistema natural, observando-se uma frequência maior de eventos de enchente. Então a gente tem aqui a região Praias da Bahia, com destaque aqui para a região centro e região norte, com maiores problemas de incidência de enchentes. Tá? Vai passar? Bom, em relação a esse aspecto do desenvolvimento econômico de Niterói, né, é importante pensar quais seriam os seus polos estratégicos de desenvolvimento, né, polos estratégicos de desenvolvimento econômico de respeito. Qual seria a melhor distribuição equitativa da oferta de emprego no território? É possível criar novas áreas aptas para a atração de atividades produtivas, né? Quais os estímulos e atividades econômicas, quais dessas atividades que poderiam ser selecionadas como regiões designadas para esses polos, né? Será que tem alguma região que a gente precisa designar como polo econômico, um polo de desenvolvimento? Nesse momento, acho que é interessante ouvir dos senhores também informações e manifestações sobre esses aspectos. Aqui o mapeamento do emprego formal na cidade. Onde estão os vínculos de empregatícios formais? Estabelecimentos que mais empregam estão concentrados nas regiões Praias da Bahia e Norte. Aqui a gente vê uma grande concentração de empregos aqui na região de Caraí, centro, e ao longo aqui da Alameda, e das estradas, um pouco menos aqui nas estradas Caetano Monteiro, Francisco da Cruz Nunes, Avenida Central.
Essa disposição possui um grande impacto na mobilidade, pois além dos trabalhadores que se deslocam para o Rio de Janeiro, que passam por essas regiões, aqueles que trabalham em Niterói se concentram também nesses locais. Está falando dessa área aqui. Vou passar. As principais atividades econômicas da cidade, o que gera mais emprego, né? Mais postos de trabalho formal. A gente vê que é uma surpresa, de uma certa forma, em primeiro lugar, os condomínios prediais, o que explica aquela concentração em Caraí, como a gente viu no mapa. Seguido aqui a educação superior, pela presença de várias universidades, principalmente a UF, né, e outras particulares também na cidade. Construção da indústria naval, ensino fundamental, a administração pública, defesa pelas instalações militares, né, presentes na cidade, construção de edifícios, restaurantes e por aí adiante, comércio varejista, atividades de teleatendimento e mais. Além dos que mais empregam aqui, os que geraram mais massa de salário, né? A gente vê, aí muda um pouco a questão. A educação superior está em primeiro, com maior massa de salário gerada, né? Seguida de defesa, seguida da indústria naval. Depois a administração pública em geral, que a gente está falando aí dos 3 poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo. Condomínios prediais, ensino fundamental e por aí adiante. Alô? Bom, também em relação a uma questão que nós gostaríamos de ouvi-los é sobre se existem algumas atividades econômicas tradicionais aqui na região norte que poderiam ser elencadas, né? Poderia haver uma manifestação de quais seriam essas atividades que interessassem também não só para a própria região, para beneficiar a própria região, mas também ao turismo. Muitas vezes nós, nos nossos gabinetes, desconhecemos, né, essas atividades que fazem parte da cultura intrínseca, né, da região. Então, também é um tema que nós gostaríamos de ouvi-los a respeito. Pode passar. Outra questão, atividades produtivas, né? Como atrair as atividades produtivas, né? Quais seriam essas? Elas necessitariam de que novas infraestruturas para elas acontecerem na região norte? Ou, então, a opinião de vocês a respeito dessa atração de quais atividades produtivas poderiam ocorrer aqui na Zona Norte? Economia criativa. Hoje, a indústria, né, da criatividade, ela faz parte da indústria criativa, né? A criatividade no sentido de geração de saber ligados a polos universitários. Hoje, com essa concentração de universidades em Niterói, ela é uma cidade que tem essa vocação. Então, Niterói pode aproveitar esses elementos da cultura criativa como atividade produtiva. Pode passar. Gostaria de chamar o nosso vice-prefeito Axel Grael para compor a mesa, por favor. Bom, vamos agora então para a questão que é fundamental aqui, como oferecer então moradia digna para os cidadãos de Niterói, para aqueles que desejam vir a viver em Niterói, né? A moradia hoje não é só a construção da casa, mas a casa ela tem que ser, a casa, o edifício, ela tem que ser enriquecida e atendida pelos serviços de infraestrutura, por serviços públicos, por equipamentos sociais, de assistência social, médicos, escolas, etc. Esses serviços básicos devem seguir regras, devem ocupar espaços de forma compatibilizada, né, com a estrutura existente e com o meio ambiente. Pode passar? Bom, em relação à questão da habitação de interesse social, também como priorizar a produção de moradia para baixa renda, em terrenos vazios, subutilizados, em áreas que devem ser requalificadas, quais os critérios também para definir, né, a avaliação da população qualificada como de baixa renda, regularização fundiária
ferroviária, uma questão que a cidade está precisando trabalhar com mais afinco, e planos de urbanização para aqueles assentamentos precários, etc. Sobretudo a integração da moradia de baixa renda da cidade. Pode passar. Eu já falei. Bom, em relação a uma questão também, né, o plano diretor de 92 já falava sobre a função social da propriedade, a função social da propriedade de respeito, então, a critérios que indiquem os imóveis que serão considerados utilizados, não edificados ou não utilizados, o estabelecimento, né, de formas de uso de cada área, a regulamentação também dos instrumentos urbanísticos que estimulem as propriedades a cumprirem a sua função social. Bom, agora o mapeamento das favelas e aglomerados subnormais, a nomenclatura do IBGE. População residente em 2010, né, estava praticamente 80 mil pessoas morando em favelas, que dá 16% da população total de Niterói. É um pouco acima da região metropolitana do estado, ok? Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma produção relevante hoje na região norte e Pendotiba. E, aliado a esse mapa, a gente pode chamar a atenção, nós temos 40% dos domicílios da região norte com renda até um salário mínimo. Então a gente vê uma concentração aqui de favelas aglomeradas, principalmente na região Praias da Bahia e região norte. E alguma coisa aqui de Pendotiba, aqui de Titiroca, Largo da Batalha, Taissapê. Então essa é a região onde se concentra. Ao passo que na Praias da Bahia, 40% dos domicílios são acima de 5 salários mínimos. Essa é a realidade da distribuição da renda. Bom, vou passar por um mapeamento rápido dos estabelecimentos, equipamentos urbanos, que a gente chama, né? Escolas, creches, equipamentos de saúde, equipamentos de assistência social. Essa é a distribuição das escolas municipais hoje na cidade. A gente vê também uma aglomeração aqui na Zona Norte, Praias da Bahia. Isso reflete um pouco também a distribuição da população no território. Tá, hoje com 113 estabelecimentos de educação, 42% na região norte. Bom, pode passar. Creches municipais, população de 0 a 3 anos. Tá, essa é a distribuição das creches na cidade. E essas manchas são concentração de crianças da cidade por setor censitário. Ok? 24 escolas que ofertam matrícula na educação infantil. Desafio, ainda baixa oferta de matrículas em bairros com população alta de crianças dessa faixa etária, com renda até 2 salários mínimos. Então a gente ainda tem diversas partes da cidade que a gente consegue mapear, que tem uma concentração, né, tem uma demanda para esse serviço que ainda não... Isso pode servir de subsídio às políticas públicas futuras. O mesmo mapeamento na pré-escola, de 4 a 6 anos. Basicamente a conclusão é a mesma, tá? Equipamentos de saúde, tá? Essa distribuição dos equipamentos de saúde na cidade, dos 5 tipos: atenção básica, né, ambulatorial, especializada, hospitalar e urgência e emergência. E assistência, por fim, a distribuição de equipamentos de assistência social, tá? Da rede de proteção básica, 9 CRAs, especial, 8 CREAs, ao todo são 35 instituições, tá? Referidas e certificadas. Todas essas informações estão no relatório, tem um caderno só de mapas, tá, que está disponível no site do plano diretor. Vocês podem ir lá baixar, está em PDF. Vocês podem analisar esses mapas com calma, tá? Um a um. A gente está passando rápido aqui, mas para mostrar. Bom, em relação, esse é o penúltimo tema dessa apresentação, que diz respeito, então, à preservação e valorização do patrimônio natural e paisagístico, como proteger as áreas frágeis, essas áreas de interesse ecológico,
quais seriam as regras para ocupação dessas áreas também de amortecimento entre a área construída e as áreas já preservadas, né? E principalmente a demarcação de zonas de interesse ambiental com restrição à ocupação humana deverão ser parte desse tema que nós gostaríamos também de ouvi-los em relação à área à região norte. Pode passar? E pode passar. Aqui são as áreas consolidadas, né, de proteção ambiental da cidade. Onde está aqui, Parque da Serra da Tiririca e Darcy Ribeiro, que formam essa grande área, com a APA do Morro da Viração, que forma um grande corredor verde, né, que a gente tem em volta da região oceânica. E além disso, tem algumas outras, a APA do Morro do Morcego, enfim, e setores do Parnite, aqui, né, recentemente, ao longo aqui das praias e ao redor das baías, das lagoas, desculpa. E o CIMAPA, que foi a delimitação de uma série de áreas de preservação ambiental aqui na região norte. Esse é o aspecto do relevo da cidade que foi possibilitado a partir do levantamento, um levantamento aéreo feito ano passado, que foi feito um perfilamento a laser, que permitiu fazer esse levantamento detalhado no relevo do município. Que a gente vê bem aqui as áreas baixas que já estão praticamente todas urbanizadas, né? Cheio de praias da Bahia, aqui norte e região oceânica, e as áreas dos maciços montanhosos, aqui no meio está o Largo da Batalha, tá? Conhecido aqui da Caetano Monteiro. Esse é o perfil geomorfológico da cidade. Certo? Por fim, mais um pouco sobre a questão das bacias hidrográficas. Aqui já não são mais as macrobacias, são 5 bacias hidrográficas, né? Principalmente as que drenam para as lagoas. Essas aqui direto para o Oceano Atlântico, Baía de Guanabara, e aqui dos rios Alcântara, né? E não dá para ler agora. Mas enfim, que drenam para os rios aqui de São Gonçalo, que depois vão para a Baía de Guanabara. Bom, em relação ao patrimônio histórico e cultural, a memória da cidade é um aspecto relevante também para a gente tratar no plano que diz respeito à valorização das áreas de interesse histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico, como esses elementos poderão se tornar parte, né, como referência, né, para a população. E também, não só os prédios e edifícios históricos, mas também áreas de preservação do ambiente urbano e também quais elementos também fazem parte daquela cultura imaterial, né? Aquela preservação dos bens históricos e culturais que fomentam a capacidade criativa, né, também da população. Pode passar. Passa. Esse é o mapa. Bom, aqui é o mapeamento dos equipamentos culturais da cidade, tá? Bens tombados e equipamentos culturais. A gente repara, como em diversos outros temas, uma concentração grande aqui, onde está concentrada mais a população também. Tem a Praia da Bahia, aqui na região norte, alguma coisa na região oceânica. Mas tem alguns dados aqui sobre aonde os habitantes, os moradores de Niterói, em que cidades eles saem à procura de opções de cultura, né? Principalmente Rio de Janeiro, 50%, São Gonçalo, 11%, e aqui outros municípios, né? São Paulo, Belo Horizonte, Petrópolis, uma pequena porcentagem. E por fim, falando sobre o tema de patrimônio histórico, a lei da operação urbana consorciada do centro delimitou, por ser a área mais antiga da cidade, já delimitou uma série de áreas, principalmente corredores culturais, ao longo aqui da Rua da Conceição, né, e a Marechal Deodoro, nesse quadrilátero aqui, além do Caminho Niemeyer. Pode passar? Bom, acho que é isso.